Aqui hoje a gente vai falar sobre libertar de toda a mágoa, de toda a tristeza, de todo o ressentimento com o nosso próximo. Amém? E quem tiver a Bíblia aí e quiser acompanhar, eu vou começar a palavra então. Primeiramente, Mateus 5, 23 ao 24 diz assim: Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. A palavra de Deus ela é muito clara na questão das mágoas que nós carregamos dentro da gente. E muitas vezes, para o trabalhar de Deus, ele agir na nossa vida, para que Deus possa trabalhar, para que o Espírito Santo possa nos usar, nós precisamos liberar todo o peso de culpa, todo o peso de mágoa, de ressentimento que a gente tem com o nosso próximo. Porque aqui Deus fala sobre a oferta. E a oferta é um tipo de adoração. Nós adoramos a Deus através dos nossos dízimos e as nossas ofertas. Então Deus fala que Ele não se agrada de quando a gente leva ao altar as nossas ofertas, os nossos dízimos, ou até mesmo a nossa adoração em casa, os louvores, aquilo que a gente faz para adorar a Deus. Se o nosso coração estiver repleto de mágoas com alguma pessoa, às vezes um familiar, às vezes um amigo, alguma pessoa do nosso trabalho, do nosso dia a dia, Deus, Ele não aceita então a nossa adoração se o nosso coração estiver cheio de mágoa. A mágoa, ela é um pecado na nossa vida, porque nós vamos falar mais aqui pra frente, mas Jesus, Ele ensinou o perdão. Jesus, Ele nos perdoou independente das nossas culpas, independente dos nossos erros, de tudo que a gente fez no passado ou do que a gente faz. Jesus, Ele nos perdoou, então Ele nos ensina a perdoar. E quando a gente não consegue perdoar o nosso próximo, quando a gente não faz isso, nós então abrimos brecha para que o inimigo ele atue na nossa vida. E isso daí, gente, é tão real que eu tenho vários testemunhos em questão de liberar perdão também e de cura, até emocional em alguns sentidos, quando o Espírito Santo, quando a gente libera esse perdão para as pessoas, como o Espírito Santo ele age, ele transforma, ele muda. No final eu vou contar mais um pouco sobre isso, mas vamos continuar aqui então na palavra, já que eu vou orar assim pro paciente no final da palavra, a gente ora por ele. Então, Mateus 6, do 14 ao 15, diz assim: Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, Deus ele mostra aqui pra gente também que existe uma relação entre nós e Deus e entre nós e o nosso próximo, que o Senhor Deus ele nos perdoa. E ao mesmo momento que Ele nos perdoa das nossas culpas, dos nossos pecados, dos nossos erros, nós temos que liberar perdão para o nosso semelhante. É um processo que está interligado, né, entre Deus e nós e os nossos irmãos. Então é muito importante a questão do perdão na nossa vida para que o Espírito Santo possa trabalhar. E Deus, então, Ele nos dá esse perdão gratuitamente, Ele nunca cobrou nada. Jesus morreu na cruz por nós, né? Derramou o seu sangue ali por nós e nunca nos cobrou disso, né? Ele só pede que nós sejamos obedientes à palavra dEle e que nós para que nós perdoamos também os nossos ofensores, aqueles que nos têm ofendido. E até o Pai Nosso fala isso, né? Na oração do Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas. E assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Então é muito importante esse processo de perdão. E às vezes é muito difícil. Às vezes você pode pensar assim, Júlia, mas é um tema muito difícil para mim. Eu não consigo perdoar meu pai, eu não consigo perdoar o meu irmão, eu não consigo perdoar aquele meu amigo.
A gente não vai esquecer, né? Eu vou trazer isso mais pra frente. Muitas vezes a gente não vai esquecer aquilo que a pessoa fez pra gente, porque às vezes realmente nos deixou magoado, triste, uma marca na nossa vida. Mas Deus, ele quer tratar. Jesus, ele é a cura para essas feridas, né? Para esse ressentimento, para essas mágoas. E hoje ele quer te curar. E essa palavra ela veio para mim essa semana. Eu já vou explicar o motivo pelo qual eu decidi falar sobre ela aqui, né? Lógico, tudo guiado por Deus. Mas durante essa semana eu vi uma menina contando o testemunho dela no Instagram. E o testemunho dela era bem parecido com o meu. E quando eu olhei aquilo, eu falei assim, nossa, como que ela falou assim que Deus trabalhou na vida dela durante 4 anos, né? Que ela se converteu, né? Entregou a vida dela para Jesus nesses 4 anos. E como foi libertador para ela liberar perdão para aquele que ofendeu. E como que Deus curou tanto ela quanto aquela pessoa que tinha ofendido ela. E como ela conseguiu fluir no ministério, no chamado dela, no propósito que Deus tinha na vida dela. Então isso é muito importante. Hoje eu vou trazer para o final um testemunho. Vamos continuar aqui. Mas foi por isso que Deus tocou muito essa palavra em mim hoje. E continuando aqui na parábola, Jesus contou uma parábola no Mateus 18, do versículo 23 ao 35. Eu vou ler aqui, eu peguei pelo meu celular para ler. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora, e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia se passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo? Como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Essa parábola, gente, aqui Jesus contou o rei, significa, né, representa Deus. Então Deus perdoou, né, o seu servo, ou seja, qualquer um de nós, que tinha uma dívida, ou seja, nós pecamos, nós erramos e nós temos uma dívida. E quem paga essa dívida por nós hoje, né, é o sangue de Jesus na cruz, é Jesus, ele pagou tudo por nós. Então, Deus, ele quitou a nossa dívida com ele. Nós não devemos nada quando nós acreditamos em Jesus, quando nós recebemos a Jesus em nossa vida. Mas muitas vezes nós nos tornamos que nem esse servo, que quando saiu para fora, o seu conservo veio e devendo também menos do que ele devia para o rei, o servo não perdoou, falou assim: eu não vou te perdoar. E quando o rei mandou chamar de novo ele, falou assim: olha, porque você não ter perdoado o seu irmão, eu vou te deixar nas mãos dos verdugos. Os verdugos são torturadores, até que você pague a sua dívida. Então Deus fala que fará com a gente exatamente isso, quando a gente não perdoa o nosso irmão. Gente, pensa como é pesado e como é difícil essa palavra, porque nós percebemos assim que quando Jesus ele nos perdoou de toda a dívida, de todos os nossos pecados, de todos os nossos erros, mas vai chegar um dia que nós vamos entrar na frente de Deus, nós vamos estar com Deus. E esse dia Deus vai perguntar: você perdoou o seu irmão? Se eu te perdoei, você perdoou?
aqueles que te ofenderam, aqueles que te fizeram mal. Porque do mesmo jeito que Deus nos perdoou gratuitamente, nós temos que perdoar os nossos irmãos. Não é fácil, eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas existe um mandamento sobre nós. E que Deus, ele se agrada, né? Quando nós liberamos, então, o perdão ao nosso próximo. E aqui, gente, o que eu achei, né, muito interessante, eu estava lendo uma palavra de um pastor, e ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. O perdão, né, quando nós recebemos o perdão de Deus, né, nós também temos que perdoar o nosso próximo, e quando a gente não perdoa, o aprisionado somos nós, né, quem sofre somos nós. Porque esse servo, ele foi entregado nas mãos dos verdugos, e os verdugos eram os torturadores. E quando nós não perdoamos o nosso irmão, nós somos entregados na mão da tortura. E o que seria essa tortura? A angústia, o ressentimento, a mágoa. Às vezes a gente deixa de viver planos de Deus na nossa vida por causa de coisas antigas. Às vezes a gente não consegue ter um novo relacionamento por causa de um relacionamento antigo. Às vezes a gente não consegue enxergar o amor de Deus como pai por causa de problemas com o nosso pai terreno. Às vezes nós não conseguimos fazer novas amizades porque nossa amizade, nossa confiança, ela foi traída muitas vezes. Então existe aqui uma prisão emocional, uma prisão espiritual. E quando nós abrimos essa brecha na nossa vida, então o inimigo, nós somos entregues nas mãos dos verdugos, dos torturadores. Nós somos entregues nas mãos do inimigo. Não que Deus entregue a gente, mas, gente, a palavra de Deus fala assim que nada pode nos afastar do amor de Deus. Somente uma coisa, o pecado. E a mágoa, querendo ou não, a raiva, a ira, ela é um pecado. E quando a gente guarda isso dentro da gente, quando a gente vive uma vida amargurada, nós damos brecha para o inimigo lançar seta na nossa vida, nós damos brechas para o inimigo lançar mentiras na nossa vida, para que nós começamos a viver uma vida acorrentada e aprisionada no passado, uma vida acorrentada e aprisionada nessa mágoa, sabe? Nessa falta de perdão. E então a falta de perdão, ela vai durar quanto tempo a gente continuar remoendo isso. E nós permanecemos nessa cadeia, então, espiritual, né? Então, o inimigo, ele nos amarra nesse sentimento. E quais são as consequências da falta de perdão que a gente vê nos dias atuais? A angústia, a depressão, as enfermidades no corpo. Tudo isso, gente, uma vida angustiada, uma vida amargurada, uma vida que a gente guarda tudo que as pessoas fazem pra gente, nós não conseguimos viver o melhor de Deus, nós passamos a viver torturados pelos nossos próprios pensamentos, né, pelos nossos próprios sentimentos, e nós damos brecha para o inimigo usar isso contra nós, usar isso na nossa vida. E quem vai sofrer mais com isso é a vítima, enquanto muitas vezes também o ofensor, ele vai sofrer, porque se ele não pediu perdão para você, nem para Deus, e não se endireitou, ele também está sofrendo. Mas você passa a sofrer junto com ele. E isso é muito ruim, porque em vez de você viver o melhor, você ainda continua preso naquilo. E em Efésios 4:32 diz assim, deixa eu abrir aqui. Efésios 4:32. Calma, porque às vezes eu perco aqui nos que eu anotei. Achei. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então é um exemplo divino. Então quando você fala assim para mim, Júlia, mas como eu devo perdoar? Como eu faço para perdoar? Nós temos que seguir o exemplo de Cristo, nós temos que seguir aquilo que Deus nos mostrou, né? A pessoa, ela não precisa te pedir perdão, ela não precisa merecer esse perdão, muitas vezes ela não vai merecer esse perdão. Mas muitas vezes nós também não merecemos, na verdade muitas vezes não, nenhuma das vezes a gente merece o perdão de Deus.
né? Jesus Cristo morreu por nós na cruz e ele era inocente de tudo, nunca pecou, nunca fez nada. E ele levou a culpa, a condenação do nosso pecado sobre ele, a separação. Naquele momento ele clamou porque o Pai se separou dele, porque o Pai não habita com o pecado. E imagina a angústia que ele não passou de ter levado o peso das nossas amarguras, dos nossos sofrimentos, dos nossos pecados. E Cristo ele já levou isso sobre ele, então nós não precisamos continuar levando isso sobre nós. Nós não precisamos continuar alimentando isso. Nós só precisamos perdoar os nossos irmãos e precisamos seguir o exemplo. O perdão ele é fruto de um coração, que nem aqui diz, benigno e compassivo. O que é isso? É uma mente transformada pelo Espírito Santo. Não é fácil, mas quando nós buscamos a Jesus, quando nós buscamos em Deus, quando nós nos convertemos realmente a Jesus, o Espírito Santo ele passa a habitar em nós. E quanto mais nós lemos a palavra, quanto mais nós oramos, gente, isso daí é fato. Quanto mais nós caminhamos na presença dele, mais nós somos cheios do Espírito Santo. E a nossa mente, o nosso coração, ele é transformado dia após dia. E quando nós tomamos essa decisão de perdoar, porque é uma decisão, não é um sentimento, gente, não, senti vontade de perdoar. Na verdade, é o Espírito Santo às vezes que te incomoda e fala, filho, perdoa, filha, perdoa. E então, o perdão ele é fruto desse coração transformado pelo Espírito Santo, porque nós sentimos a necessidade de perdoar, porque Deus nos perdoou, né? Como ensina a oração, né, que a gente tem do Pai Nosso, eu falo que ela não necessariamente a gente tem que rezá-la, né, como ela está, mas que ela tem princípios básicos para a nossa vida. Então, Pai, nos perdoa, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, nós temos que perdoar e pedir perdão também quando nós vemos que estamos errados, ou muitas vezes nem quando a gente não está errado, mas a gente quer reconciliar com aquele irmão para que nós possamos adorar a Deus de coração livre, aberto, de mente livre. Nós vamos lá e pedimos, olha, me perdoa, não sei se eu estava errado naquele dia, o que aconteceu, eu não queria ter essa mágoa, essa briga com você. Então nós temos que sempre pedir perdão também. Mesmo que se a pessoa não perdoar, mas ela não me perdoou, não importa, o importante é que você fez a sua parte, você pediu perdão, você vai continuar orando pela vida dela e você vai pedir perdão para Deus e continuar orando para Deus e mudando as suas atitudes, né, pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia diz que nós temos que perdoar também tantas vezes quanto for necessário, né? Mateus 18, 21, 22 diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E, gente, quando Deus falou isso, ele disse assim, não existe limite para perdoar. Mesmo que essa pessoa continue errando com você ou com as outras pessoas, né, que outras pessoas continuem te magoando, não existe. Imagine se o amor de Deus fosse limitado, se o perdão de Deus fosse limitado, se durante a nossa vida nós pudéssemos pecar somente 7 vezes, né? Se na nossa vida nós pudéssemos errar somente 7 vezes, que o perdão seria somente por 7 vezes. E quanto isso seria ruim, né? Ninguém receberia a salvação, ninguém receberia o amor e o perdão de Deus realmente. Então, o que eu quero deixar nessa parte é que nós temos que perdoar, independente de quantas vezes nós somos feridos e magoados, né? Para não expor ninguém assim, mas eu já fui magoada muito por uma pessoa muito próxima de mim. E não é fácil, às vezes a gente não esquece, às vezes a gente lembra daquilo, às vezes dá aquela vontade de falar algumas coisas, mas a gente fala, não, Senhor, me ajuda, Espírito Santo, transforma minha mente, transforma meu coração, tira essa ira de dentro de mim, tira esse nervoso. E nós pedimos essa transformação. E é essa graça de Deus, né? É o Espírito Santo dentro de nós que vai nos transformando. E nós conseguimos perdoar várias e várias e várias e várias vezes. Isso não quer dizer, gente, que muitas vezes a gente tem que ficar, né? Às vezes as pessoas falam, mas eu sempre
tem um amigo que me magoa muito, que me faz sofrer muito. Não, nessas amizades, esse é outro tópico pra gente conversar, né? Nessas amizades tóxicas, algumas coisas que nos machucam. Mas o perdão é importante, independente de quantas vezes a pessoa te magoou na vida, nós temos que perdoar, isso é bíblico. E outro ponto aqui é que quem ganha, né, quando a gente acaba não perdoando, é o inimigo. Aqui em 2 Coríntios 2:10 diz: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Então aqui Paulo ensina uma coisa muito importante para nós, né? Que nós não devemos deixar de perdoar, porque nós sabemos como o inimigo ele age frente a um ressentimento, frente a um sentimento de mágoa, alguma coisa que você tem contra o seu irmão. Isso vai te impedir de adorar a Deus. E muitas vezes quando você vai na casa de Deus ou quando você está orando, o inimigo vem na sua cabeça, e aquela briga que você tem com aquele irmão, e aquilo ali, como que você vai adorar a Deus se você está com o coração assim? Ou quando você vai se relacionar com uma pessoa nova, se você sofreu muito num relacionamento antigo, ele vai colocar mentiras na sua vida. Você não vai conseguir porque você viu, às vezes a pessoa te xingou ou te falou palavras feias, te fez diminuir a sua autoestima e você falou assim, nossa, eu sou feia, eu sou chata, eu sou gorda, eu sou qualquer outra coisa que você se sinta, sou muito magra, enfim, o inimigo vai lançar isso na tua cabeça e você vai falar, nunca vou conseguir ser amigo de ninguém, nunca vou ter um novo relacionamento. O que eu quero te trazer aqui é que o inimigo, se a gente não perdoa, a gente não aprende a perdoar e não deixamos o Espírito Santo curar o nosso coração, a gente acaba acreditando nessas mentiras do inimigo, a gente dá espaço à tortura do inimigo e ele passa a ter autoridade sobre nós, porque nós damos essa brecha. Então, perdoar não é fácil. O perdão é uma atitude de fé, né? É uma decisão que nós temos, não um sentimento. Eu decido perdoar porque Deus me perdoou. E quando nós tomamos essa decisão de perdoar o nosso irmão e nós buscamos o Espírito Santo, nós oramos para Jesus pela vida dos nossos, né? Porque a Bíblia diz que é fácil a gente orar para aqueles que nos amam, difícil é orar mesmo para aquele que não nos ama, né? Aquele que faz o mal pra gente. E é isso que Deus tem ensinado pra gente, que nós temos então que orar pelas pessoas que têm nos ofendido, nós precisamos orar pelas pessoas que nos magoaram. E quando nós fazemos isso, quando nós clamamos ao Espírito Santo para que ele entre na nossa vida, para que ele possa nos curar de todo sentimento de mágoa, todo sentimento contrário contra essa pessoa, tudo aquilo que nós fomos feridos, aí nós conseguimos liberar perdão, né, para as pessoas verdadeiramente, porque é uma graça, é o Espírito Santo que trabalha isso em nós. E não é uma coisa nossa, o perdão não é tipo, nossa, eu consigo perdoar facilmente. Não, realmente é muito difícil. Então nós precisamos orar e pedir por fé para que o Espírito Santo nos ajude a perdoar. E precisamos sempre então estar em oração também para o nosso ofensor, para que nós possamos viver o propósito de Deus nas nossas vidas. Porque muitas vezes o inimigo ele vai te barrar pelas mentiras que ele colocou na sua vida. E às vezes você não vai conseguir viver o melhor de Deus por causa disso.